Boa noite. Começa agora mais um Causa e Efeito. A Guiné-Bissau está mergulhada numa profunda crise política e institucional e a falta de legitimidade que existe neste momento em vários órgãos de soberania faz com que seja ainda mais difícil encontrar uma solução para restabelecer o normal funcionamento do país. Recebemos esta noite Domingos Simões Pereira, presidente eleito da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e também presidente do PAIGC, a quem agradeço desde já a presença no nosso programa. Convidámos também a estar presente neste Causa e Efeito Satou Camara, formalmente vice-presidente do Parlamento, que rejeitou o nosso convite por motivos de indisponibilidade de agenda. Domingos Simões Pereira, obrigada uma vez mais pela disponibilidade. Começo por lhe perguntar se ainda se considera presidente da Assembleia Popular da Guiné-Bissau. Muito boa noite, agradecer o interesse que foi manifestado para esta conversa. Não, eu penso que não só eu, todos aqueles que queiram se alinhar com a nossa Constituição e com os nossos dispositivos legais não terão dúvidas em relação a isso. Os nossos textos são muito claros em relação a essa questão. A mesa, toda a mesa e particularmente o presidente da Assembleia são eleitos por um mandato, por uma legislatura, que só termina com a eleição de novos membros e da nova mesa. Portanto, nesse aspecto não há qualquer dúvida. Que diálogo é que existe neste momento entre o senhor e o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló? Bom, por mais que me custe admitir, é um diálogo quase de surdos, não é? Porque é público que, à altura da convocação da Comissão Permanente, eu enderecei uma carta ao Sr. Presidente, dando-lhe conta, não é, da proposta da agenda. Portanto, não é uma prática corrente, mas eu entendi que, perante o quadro que nós vivemos, era de bom tom informar ao Presidente da convocação da reunião da Comissão Permanente. E durante a Comissão Permanente foi aprovada uma deliberação que exortava o Presidente da República a receber o Presidente da Assembleia, acompanhado dos líderes de todos os partidos representados nessa instância da Assembleia Nacional Popular, para iniciar aquilo que nós consideramos ser uma cimeira necessária para a reposição da normalidade constitucional na Guiné-Bissau. Isso não teve qualquer reação. A reação que conhecemos é uma reação pública de ameaças, de afronta à Assembleia Nacional Popular, seguida depois de uma convocação que ignorava e ignora a situação prevalecente na Assembleia Nacional Popular e pretende, não é, uma auscultação que até este momento nós não percebemos do que é que se tratou. Tentamos mesmo assim acompanhar essa dinâmica, não é, convidando o Presidente da República a usar outras prerrogativas, quais sejam a convocação do Conselho de Estado ou voltar ao formato de receber o Presidente da Assembleia, como eu acabei de referir. Nenhuma dessas duas propostas mereceu qualquer reação positiva do Sr. Presidente. Não voltaram a falar, portanto, desde os últimos acontecimentos do impedimento de parlamentares entrarem na Assembleia Popular e nem no seguimento da sua alegada destituição enquanto presidente da Assembleia Popular? Não, mesmo antes disso, é preciso lembrar que a Assembleia está a sofrer esse assalto, essa tentativa de subversão da ordem institucional desde dezembro de 2023. Desde essa altura, eu nunca tive nenhuma comunicação formal por parte do gabinete do Sr. Presidente da República. Muito se tem criticado, e esta crítica tem se intensificado nos últimos meses, o silêncio da comunidade internacional relativamente àquilo que se está a passar neste momento na Guiné-Bissau. No seu entendimento, quais são as razões deste silêncio? Não, eu sempre faço essa crítica com alguma cautela, porque acho compreender que nem sempre a comunidade internacional tem os instrumentos adequados para poder intervir. Os Estados têm a tendência de sempre invocar a sua soberania e, por via dessa soberania, limitar os espaços de intervenção. Contudo, nós pertencemos a esses organismos internacionais por algum motivo. E eu acho que, mais do que o seu silêncio e a sua não atuação, o mal é geralmente ainda mais grave
da forma como intervém. É preciso lembrar que o mandato do presidente Umaro Sissoko Embalo iniciou com o reconhecimento da CEDEAO e não das instâncias nacionais da Guiné-Bissau. Não foi o Supremo Tribunal de Justiça a reconhecer a vitória do Umaro Sissoko Embalo. E, portanto, quando isto acontece e nas sucessivas intervenções da comunidade internacional, há tendência de se apelar, não é, à submissão da ordem legal a vontades terceiras, o que põe em causa todo o edifício constitucional do país. E, portanto, quando depois... Foi secretário executivo, por exemplo, da CPLP. Sabemos que esta comunidade procura não interferir muito na soberania dos países, mas pergunto-lhe se, no seu entendimento, poderia fazer mais. Tem a obrigação de fazer mais. E já que evoca o facto de eu ter sido secretário executivo, aproveito para lembrar que nessa altura, nos vários palcos de alguma tensão política, havia uma intervenção bastante mais efetiva. Basta dizer que fazíamos parte do Comitê de Concertação Internacional, que reunia a CEDEAO e a CPLP, e por via dos respectivos ministros dos negócios estrangeiros era sempre possível conciliar posições para pressionar, para acompanhar aquilo que é a observância dos ditames constitucionais, ou seja, todo um conjunto de iniciativas que sempre permitiram, na altura, uma presença bastante mais efetiva. Este silêncio é ensurdecedor, porque é como se os demais Estados virassem costas e dissessem que a questão da estabilidade num país membro não é necessariamente parte da agenda da organização. E isso não favorece a organização, não solidifica as suas instâncias e, de certa forma, faz com que o próprio cidadão se desinteresse por aquilo que devia ser o nosso espaço comunitário, não só de proteção, de segurança, da afirmação das nossas políticas e do desenvolvimento. Em relação às eleições legislativas antecipadas, que estão marcadas para 24 de novembro, defende que no atual contexto e situação política e institucional, elas devem de facto acontecer nessa data ou antes, como muitos partidos têm defendido, deverão acontecer as eleições presidenciais? Não, tivesse o Presidente da República utilizado corretamente a Constituição para a dissolução do Parlamento, no próprio decreto dessa dissolução já devia ter fixado a data para a realização das eleições legislativas. Portanto, o que todo o quadro atual demonstra é que estamos em presença de um senhor que não se importa em violar de forma flagrante e repetidamente, não é, todas as disposições existentes. Agora, temos consciência de que com esta paralisação que foi imposta, que foi provocada, só se pode relançar o processo político com novas eleições. A grande dúvida, a grande dificuldade é como é que nós vamos a eleições tendo uma Comissão Nacional de Eleições que ficou caduca desde maio de 2022. Como é que vamos a eleições se o órgão que valida as candidaturas, que é o Supremo Tribunal de Justiça, não tem um presidente, não tem plenária, não é? E o vice-presidente eleito tem executado essas competências em clara usurpação de outras competências. E como é que se sai neste momento desta situação? É preciso nós continuarmos a apelar a todas as forças vivas da nação para a necessidade de contribuírem para uma solução dialogada, uma solução negociada. E isso só é possível respeitando a Constituição. Bom, eu compreendo a questão indo no sentido de dizer, mas se o Presidente não aceita esse diálogo, como é que se ultrapassa, não é, essa situação? Eu penso que não havendo essa predisposição para o diálogo, nós, atores políticos e particularmente os líderes políticos, temos a obrigação de levar ao conhecimento do povo guineense dessa intransigência e desse quadro de paralisação para que haja um movimento popular que obrigue essas instâncias a respeitar aquilo que é a vontade do povo. Não conheço outras alternativas, nem estou na posse de outras competências para o efeito. Domingos Simões Pereira, agradeço-lhe uma vez mais a sua presença no Causa e Efeito. Obrigado e uma boa noite.